Muito bem. Está rolando aí? Espero que sim. Porque atualmente todos os meus equipamentos eletrônicos estão dando pane. Então, talvez isso dê também. Então, vocês me escutam aí? Tá rolando? Quem puder mandar um joinha. Saulo pós-barbeiro, isso aí. Só cortar de vez em quando. Tá chegando aí o áudio, né? Então, beleza. Bom, o que eu queria fazer aqui são considerações gerais sobre o que eu falei de histeria ao longo da semana. Pegar um comentário ou outro que tem que o pessoal colocou no Instagram, fazer o sorteio do livro, fragmento de uma análise de histeria, caso Dora, e premiar o comentário que eu achei o mais criativo de todos. Então, só para localizar o que houve, eu comecei uma série essa semana chamada Estudos Psicanalíticos 360 graus, que a ideia é eu pegar um tema e apresentar ao longo de uma semana, passando por várias abordagens, né, por várias leituras. Claro que eu ficar em leituras dentro da psicanálise, que é a minha área de atuação. Então, escolhi histeria como tema inicial, que é o tema também inicial da psicanálise, e fiz ali uma caminhada, né? Até cheguei a fazer um vídeo parecido com esse aqui na quinta, só que daí deu um problema aqui e perdi o vídeo, para variar, os problemas eletrônicos que estão acontecendo ultimamente. Mas enfim, na segunda-feira então eu trouxe Freud, falando de histeria, tem lá estudos sobre histeria, muito interessante, né, de começar por ali. E o grande clássico que aparece, a frase mais famosa, as histéricas sofrem sobretudo de reminiscências. Até uma pessoa fez um comentário numa postagem, eu não sei se não entendeu, ou se foi foi, mas essa questão do histéricas sofrem sobretudo de reminiscências, sofrem de memória, de uma lembrança que não é possível lembrar, né? Que a pessoa tem todo um esforço para não se lembrar. Lembrando ali, né, com o Breuer, eles estavam investigando a questão que estaria por trás da histeria, e tem um momento muito importante que é o momento em que Freud conhece o Charcot, e que ele vê o Charcot apresentando os doentes, né, e os hospitais cheios de pacientes histéricos e histéricas, e ele conseguia suprimir ou até inferir sintomas neuróticos através da hipnose e da sugestão. Por que isso é muito importante? Porque quando ele consegue fazer isso, ele vai mostrar que os sintomas que, apesar de estarem no corpo das histéricas, dos histéricos, não se tratava do corpo real, mas de algum outro tipo de corpo, um corpo elaborado através da mente, ou de uma forma mais correta, o corpo da fantasia. Então a coisa começa por ali, o corpo da fantasia, que aliás vai ser uma fala que na terça-feira eu vou falar para o pessoal de Brasília, né, de uma universidade de lá, falando sobre o corpo, e obviamente tem que partir daí. E apesar de ser esse texto, estudo sobre histeria, que ele pega vários casos de histeria ali, e vai entender então essa questão desse corpo, esse corpo que sofre, aí ele vai então entender que esse tipo de estrutura acontece a partir de um trauma. E aí vem a questão, que tipo de trauma é esse? Lembrando que Freud ali estava meio que nas mesmas pegadas, ou pelo menos estava ali passo a passo do lado do Pierre Janet, que também tinha uma ideia de algum tipo de questão psíquica, só que o Janet pensava como uma questão de uma degeneração, e Freud vai pensar como alguma coisa da ordem traumática, ele o Breuer, e ele percebe que nas experiências de trauma sempre acontece ali, sempre aparece ali a questão de uma questão sexual, e aí a ideia que se reforça é que esse trauma histérico sempre é um trauma de ordem sexual, e vai ser construída a teoria da sedução, né, que é uma criança que foi seduzida por um adulto perverso e por isso leva à instauração de um trauma, e esse trauma causa aí uma divisão psíquica, e essa experiência, essa lembrança, ela não pode ser lembrada, ela fica ali recalcada e tentando retornar de alguma forma, e a questão histérica então estava por aí, né? Porém, eu não peguei esse texto, porque esse texto aí já está manjado, se bem que Freud, vários textos já estão muito bem estudados, mas eu preferi pegar o caso Dora, que aliás é o livro que eu vou sortear daqui a pouquinho. Por quê? Porque ali você vê um texto do Freud
sozinho, seguindo. É um texto que sai em 1905, mas ele foi elaborado antes, ele foi elaborado em 1900, estava pronto, já ele guardou na gaveta. E é bem interessante porque é o Freud trabalhando, é o Freud ali no seu atendimento, é o Freud fazendo suas considerações, é um Freud encantado ainda com o seu texto de interpretação dos sonhos, é um Freud que descobrindo a psicanálise, então você vê ali o Freud cometendo umas gafes, assim, né, umas cabacices, e tem gente que chega comentando e criticando, que absurdo, tá errado aqui e ali, mas a gente tem que pensar que ele estava montando a coisa, caminhando ali, entendeu? E é o que é muito louvável, é que apesar de algumas falhas e tropeços, ele publica. E uma das coisas mais interessantes aí, algumas frases famosas, mas tem uma coisa que eu coloquei na postagem que foi a posição histérica que o Freud fala, uma porção de considerações, mas tá, mas e daí? Né? A questão é essa, então você fez essas explicações, mas e daí? Que tem a ver um pouco com essa posição de frustrar o outro, de frustrar o desejo do outro, coisa que desde o começo já tinha nas histéricas, mesmo nos estudos sobre histeria, os médicos ali empenhados em dizer do que se tratava aquele sofrimento, e por mais que fizesse uma porção de coisas era suficiente e as histéricas gargalhavam na cara dos médicos, né? E aí na primeira postagem que eu fiz eu coloquei a cena do Beleza Americana, um filme muito legal, né? Um filme, se nunca assistiram, assista, porque é um filme muito bom, acho que em várias esferas, e que você tem lá a menina loira, que é amiga da filha do cara, né, do Kevin Spacey, super provocadora, que faz com que ele se movimente, que ele comece a fumar maconha, ele começa a puxar ferro, ele começa a ser toda uma movimentação, tudo porque ela faz um comentário assim, sobre ele, né? Essa loirinha fala, imagina se ele malhasse, alguma coisa assim, e ela consegue ali implantar uma sementinha de desejo e faz ele se movimentar. Então, por isso que é muito legal. E aí ele faz toda uma movimentação para isso, é super sedutora. Aproveito aqui, eu coloquei as cores vermelhas principalmente, porque tem uma referência de um texto também famoso sobre o brilho do rubi, a relação com a histeria. E aí a ideia do brilho do rubi vermelho, né? Que o rubi ele é vermelho porque ele absorve todas as cores exceto o vermelho que ele reflete, que é o próprio modelo geral de cores, né? As cores têm a ver com aquilo que é devolvido, que não é absorvido. Mas, voltando para a ideia, o vermelho é justamente aquilo que o rubi não tem, por isso que ele devolve. E aí, a marca da histeria, aproveitando aqui o filme Beleza Americana, é uma menina lá, uma garota muito sedutora, muito sexualizada, refletindo demais isso e, obviamente, e aí nesse caso você pega o Reich para estudar, você vai ver mais claro ainda, né, o caráter histérico. Obviamente que esse excesso de sexualização, esse excesso de exposição, de erotização, significa que é justamente o que não funciona. Então o excesso de provocação, de sedução, de sexualidade, assim, na verdade é tudo aquilo que não funciona ali, tudo aquilo que não é absorvido e reflete. E dito e feito, não vou contar aqui para não dar spoiler, mas uma hora ele consegue caminhar e consegue rolar a coisa entre eles, mas aí, aproveitando essa música que eu sempre falo em lives quando é necessário, quando está no momento, a música do Caetano, mas na hora da cama nada pintou direito, é minha cara falar. Não sou proveito, sou pura fama. Que é isso, né? A histeria tem essa dimensão da provocação e de não sustentar esse lugar. Pensando na Dora, ela fica nesse lugar de até provocar o Freud, de fazer suas elaborações, intervenções e tudo mais, mas depois ela também daí, que é isso daí, né? E tanto é que chega um ponto em que ela abandona o processo. Ela fala, tem uma sessão que ela fala uma porção de coisas e aí chega e fala assim, mas acabou, né? Não vem mais. E o Freud fica muito frustrado, muito puto, né? E é interessante a posição que ele fica, porque quando ele acerta, ele se refere a ela como a jovem, sagaz, inteligente, etc. E quando ele erra, ele chama ela daquela mimada, aquela criança. Então fica nesse lugar. Então esses movimentos que o Freud sofre é um movimento muito comum em termos contra-transferenciais, mas também se você não é psicanalista, não é psicólogo, ou coisas assim, muito provavelmente quando você se relaciona com alguém que tem essa dinâmica histérica, você fica nesse lugar meio de ficar sendo provocado e desiludido, provocado, desiludido, provocado, desiludido. Então esse movimento de provoca o desejo, frustra a pessoa, provoca o desejo, frustra a pessoa.
é uma coisa meio que clássica na histeria. Aí, só dar uma pincelada aqui, tiveram muitos comentários, na verdade, né? Porque qual que era o combinado? Você fazer um comentário e marcar 3 pessoas. Teve muita gente que só marcou 3 pessoas em várias postagens, né? Essas não vão concorrer, mas tem muita gente que fez marcações, né? Gente que me identifica com Freud, dona da razão, coisas do tipo. O prazer de seduzir e não se manter como objeto, uma das pequenas maravilhas do mundo. Então tem gente que conhece aí como é que funciona a movimentação. Outra aqui, né, a busca pelo falo, pelo controle em frustrar o outro, dominá-lo em seu desejo inconsciente de ser amada, constrói a manifestação de sua histeria, a obra, de modo a concretizar seu desejo. Tem pau para toda obra de histeria. Então, comentários bem pertinentes, bem interessantes. E aí, na sequência, eu trouxe uma citação do Nasio, do livro Histeria. Eu fiz questão de trazer, porque eu acho que com relação ao Nasio, tem umas posições hipócritas algumas vezes, porque o Nasio, cara, ele salva a nossa vida quando a gente começa a estudar, principalmente a Lacan. Porque o Nasio, ele faz esquema, o Nasio, ele arrisca resumir uma parte, fala assim, ó, pensem assim. E um monte de gente vai usar o Nasio quando a coisa é muito confusa. Só que depois que o pessoal começa a ficar mais, conhecer mais o assunto, se aprofundar mais, algumas pessoas tratam como, Nasio, ai credo, você está usando o Nasio como se fosse motivo de vergonha. Eu acho extremamente hipócrita isso, e é o autor de fato, tem coisas que ele escreve que você fala, eu não concordo, mas é interessante esse movimento histérico, inclusive, de primeiro o Nasio me salva, depois o Nasio não é ninguém, né? Para que serve o Nasio? Enfim, e aí eu trouxe aqui uma citação que o Nasio faz e que ele finaliza dizendo que é sempre o histérico, histérica, é sempre uma vítima infeliz e constantemente insatisfeita. Fiz um vídeo fazendo esse comentário e no dia seguinte cheguei a Lacan e a leitura que ele faz do caso Dora, né? Lacan, ele faz uma leitura, esse texto é de 51, então é um Lacan ainda não tão, acho que metade do caminho, assim, né? Um jovem Lacan, um cara vai começar os seminários, acho que é um Lacan que é ainda muito hegeliano, depois vai fazer outras coisas aí para outras articulações, mas nesse texto ele está bem hegeliano e ele pega o caso Dora e vai fazer uma leitura a partir de inversões dialéticas, né? Enquanto Freud parece que quer comprovar ali por A mais B de uma forma cartesiana, olha, aqui está o ponto tal, aqui está não sei o que, o Lacan vai mostrar como a questão da verdade vai se movimentando. Então ele pega a questão do saber e verdade, a verdade como uma coisa que não se atinge exatamente, mas se constrói um saber sobre aquilo, mas o núcleo que seria a verdade em si nunca se atinge. Então ele vai escutando o caso Dora, vai lendo, na verdade, né, vai lendo o texto do Freud e ele vai mostrando as inversões dialéticas, as inversões de posição, você vai mudando as posições, e que começa com a Dora se reconhecendo como fazendo a manutenção. Quem é Nas, né, você tem aí então essas leituras começam com a Dora dizendo, mas eu fico como moeda de troca, meu pai tem um caso com a senhora K, e não sei o que, e se queixa, e Freud pergunta, leitura do Lacan, né? Mas qual que é a sua parte nisso? Você está falando disso, mas você está aí, mas o que é isso aí? E aí ele vai tentar escutar e ver para onde a verdade aparece, como se fosse a brincadeira do passamel, né? Então onde vai aparecer agora? Aí aparece a questão do suposto apaixonamento pelo pai, esse desejo pelo pai, e explicaria aí, tentar reduzir tudo na relação com a senhora K, né, como se fosse uma forma de conter o desejo do pai em algum lugar. Lembrando que a mãe da Dora era uma mulher desinteressante, que o Freud disse ali que tinha a tal da psicose da dona de casa. Que também o pai da Dora não era muito fácil, né? Um cara brilhante, inteligente, mas via doente e umas presepadas, assim, né? Quem já leu o texto do caso Dora, umas passagens assim, que eles estavam numa viagem aí, a senhora K e o pai da Dora desaparece, depois reaparece assim, suados, ele foi se matar e ela foi lá e salvou ele. Então tem umas coisas aí que basta querer ver. E aí o Lacan, nas inversões dialéticas, ele chega então depois na ideia de que na verdade o ciúme de Dora não é com relação ao pai, mas com relação à senhora K. E aí vem a ideia do desejo homossexual.
que eu até fiz uma ponte com o Joel Dor, da ideia do desejo homossexual, no sentido de se desejar uma outra mulher, no caso de Dora, mas para poder saber do que se trata, o que é ser uma mulher, que é a questão histérica, né? O que é ser uma mulher, né? Que tipo de identidade é essa? Aliás, eu fiz comentários aqui, né, que é uma posição, inclusive o Fiorini faz isso, que vai ser o assunto do outro dia, e mesmo depois no Bolas, mas a ideia de que a histeria tem aquele poder meio da mística do X-Men, em que ela consegue decifrar o desejo do outro e depois frustra isso, né? Então ela consegue achar ali as coordenadas para se moldar ao que é o desejo do outro. E cara, se vocês conhecem pessoas assim, sabem como é que é. É uma delícia. Nada mais gostoso que um histérico ou uma histérica. Por quê? Eles conseguem pegar as migalhas do que nós deixamos sobre o que nos interessa e constrói a pessoa que nós buscamos. Aí o que acontece? Nós nos apaixonamos, só que é tudo uma montagem, é tudo um engodo, é tudo, né, uma isca para você entrar, mas depois vem lá a frustração, não é nada disso, você entender errado, essas coisas todas. Enfim, então nas inversões dialéticas vai chegar então no ponto em que o Lacan coloca esse desejo, essa questão do ciúme com relação à senhora K, e aí aquela cena que não dava para entender por que ela deu um tapa na cara do Sr. K, vai ter uma explicação interessante, e a explicação vai ser que se ela se reconhece como tal, como mulher, graças à senhora K, que é a destinatária do desejo dos homens da cena, e aí o Sr. K diz assim, ela já não me interessa mais como mulher, então se eu uso ela como referência de identidade para dizer o que é uma mulher, e você diz que não a deseja, ela não é nada para você, então se ela não é nada para você, o que sou eu? Né? E aí então vai dar esse tapa meio que, porque ele quebra esse lugar de uma alienação que ela tem com a senhora K. Então é uma possibilidade de pensar aqui. A Jade Tresca, ela fez muitos comentários aqui, Juliana Esquerdo também, uns comentários muito legais, dando um apoio aqui para as postagens, então obrigado. Teve gente que postou sempre e foi dando uma força aqui. Obrigado. E aí na sequência eu fiz uma postagem dizendo, fazendo uma postagem concluindo isso, né? Porque daí eu peguei do seminário 8, que vai dizer assim: se acompanharem as operações de Dora ou de qualquer outra histérica, verão que não se trata jamais para ela senão de um jogo complicado. Seu pai é impotente com a senhora K? Pois bem, que importância tem isso? É ela quem fará a cópula. Ela pagará com sua pessoa, ela quem vai sustentar essa relação. E já que isso ainda não é o bastante para intervir a sua imagem substituta, como há muito tempo já demonstrei do Sr. K, que ela precipitará nos abismos, que lançará nas trevas exteriores no momento em que este animal lhe disser a única coisa que não deveria dizer. Qual foi a frase errada do Sr. K? A frase errada foi dizer: minha mulher não é nada para mim. A saber, ela não me faz ficar de pau duro. O Lacan ali, ó, o texto dele está escrito de pau duro. Outro dia eu fiz uma postagem falando do Lacan, falando umas coisas meio assim, de cu, não sei o que, aí vieram dizer que eu estava inventando uma citação que jamais tem isso. Você encontra coisas do tipo no Lacan diversas vezes, principalmente nos seminários, né? Se ela não faz ficar de pau duro, então se ela não faz ficar de pau duro, então para que é que você serve? Então essa questão aí, alguns comentários, e ficamos nessa via freudiana, lacaniana, e aí no dia seguinte eu trouxe uma visão um pouco menos dessa via do desejo, dessas inversões dialéticas, uma via que eu acho que é bem fácil de enxergar na atualidade, e que até uma pessoa comentou assim: nossa, mas a posição histérica parece que é a posição de todas as sogras, né? Então você tem muita sogra histérica, né? Mas tem muita sogra obsessiva também. Que foi o episódio que o Fiorini traz da mulher de 50 e poucos anos que se divorciou e acabou montando com os filhos, né? Configurou ali uma relação amorosa, complexo de Jocasta, a gente poderia pensar, e que num segundo momento ela casa de novo, mas mesmo assim ela tem uma certa alienação com esse filho, e quando chega um dia lá, ela vai bem cedo na casa do filho e da nora. Chega cedo, ninguém acordou ainda, ela vai, colhe umas plantas, umas flores,
e pega um vaso gigante e coloca as flores ali no meio da sala, tipo, é para tropeçar, né? É aquele exagero assim, a pessoa faz um negócio, ela te dá um presente que é super recusável, porque é um trambolho, mas como são flores, são coisas assim amáveis, você não vai rejeitar, né? Mas é claro que você vai rejeitar. Só que se você dá uma coisa ruim e a pessoa rejeita, ela pode dizer assim, realmente, eu fui dar merda, tomei uma rejeitada. Mas quando você dá esse excesso, as flores e tudo mais, mas eu só fui te dar um monte de flor e você rejeitou, que absurdo. Que seria aquela coisa meio, mas eu só tentei te amar, assim, te amar e te amar e te amar. Quantas pessoas amam demasiadamente, exageradamente alguém como forma de serem rejeitadas? Aproveita aqui para pegar o conceito do Winnicott suficientemente bom, né? Que a gente pode pegar, né? A escassez do amor, uma coisa ruim, mas também o excesso de amor sufocante. Então alguma coisa um pouco menos que esse excesso, mas aí as pessoas do excesso podem dizer, mas eu só estava te amando, né? Quantas vezes eu escutei isso na clínica? As pessoas, nossa, elas não me aguentam, não sei o quê, mas eu só quero o bem de todo mundo, e fica naquela coisa em cima de todo mundo cansativa. Então a pessoa não consegue reconhecer porque na lógica dela ela só quis o bem e o amor. E é bem interessante porque o Fiorini ele fala, essa é o tipo de dialeto clássico da histeria, o dialeto dos afetos. Então quando você desaperta assim num diálogo com a questão histérica, você pode escutar, como acontece no texto do que o Fiorini traz, você aí com essas explicações teóricas, essa formação, mas você não sabe o que é isso aqui, ó, isso que está no meu coração que se passa. Então mais ou menos assim, quando a coisa aperta, paga, né, dá aquela... sai de uma conversa lógica, de uma conversa razoável, entra para uma coisa assim, mas a pessoa não entenderia porque é uma questão de sensibilidade. Me lembra nessas horas aquela coisa que é um pouco cansativa, quando, sei lá, líderes religiosos falam que você não entende alguma coisa porque ainda você não tem capacidade de entendimento. Então tem essas nuances e é bem interessante porque até coloquei no dia aqui, coloquei uma fotinho, uma foto da mãe de mão dada, né, com o filho no casamento. Até procurei uma outra que é uma foto antiga, assim, uma senhora, né, com cara de, sei lá, de Armênia, né, mas não sei se é de lá. Ela tá com a mão, o filho tá casando, tá com a mão assim, ó, não quer soltar de jeito nenhum. É exagerado, jogado aos seus pés, totalmente. E bem interessante porque todo esse movimento é para ser excluído. Porque aqui que parece, aonde existe a castração, a falta, onde nós somos seres faltantes e temos que nos haver com a nossa falta, existe um movimento na histeria de se encorajar e na fantasia preencher essa falta. Então, assim, nada está me faltando, é um encorajamento narcísico que a pessoa vai para a situação. Só que é interessante que parece que a pessoa vai para conseguir triunfar. O que seria o que acontece dentro de uma dinâmica perversa, mais uma vez referência ao livro do Robert Stoller, em que você tem lá um movimento da perversão na forma erótica do ódio, de uma repetição como forma de triunfo. Mas no caso aqui da histeria é uma repetição como forma de repetir a frustração. Então veja aí como nós histéricos, sendo histéricos obsessivos, neuróticos obsessivos, neuróticos histéricos, nós buscamos uma repetição para reviver a frustração, para reviver a castração, para reviver a se deparar com a falta. É isso que acontece. Então a pessoa já faz um movimento para justamente ser rejeitada, né? Até fiz uma vez uma live falando, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Que isso eu falava em aula, quando eu usava o livro do Fiorini, porque é aquela coisa, né? A pessoa se casa e deixa lá um bilhetinho, deixa lá o convite de casamento para um ex-affair, e tem lá assim, um cantinho rabiscado no verso, estava escrito, meu amor eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. E fica naquele movimento de olha o que eu vou ter que fazer, não posso ficar com você, vou ter que me lançar nessa situação de insatisfação, vou ter que ficar nesse relacionamento em que vai ser insuportável. Aí esse que recebeu a carta, não faça isso, eu vou atrás de você onde for. Não, você tem sua vida, você tem sua família, você tem que ficar com eles. Então tem toda uma movimentação que chega às vezes a ser caricatural, né? Agora acho que é no livro do Naso de novo, que ele fala assim, essa capacidade dos histéricos. E quando eu falo histérico, gente, antes que comece a falar, como eles falaram que eu fico
às vezes falando das pessoas de uma forma, qual que foi a palavra? Como se eu desmerecesse o sofrimento. E eu não estou fazendo isso, estou tentando entender dinâmicas, né? O sofrimento é legítimo de todo mundo, mas estou tentando mostrar certas dinâmicas que vão acontecer. E nesse texto do Naso, ele fala assim, essa capacidade de se forjar a partir das coordenadas do desejo do outro, faz com que o histérico, histérica, consiga se identificar com o homem, com a mulher e com a fratura do casal. Então, quantas vezes acontece isso? Aquelas pessoas que dizem assim, eu não sei o que acontece, eu sempre me interesso por alguém que já é comprometido. Cara, isso é uma posição que muitas vezes acontece, uma movimentação histérica. Eu já vou em cima daquele que vai ser da ordem de uma impossibilidade em determinado momento. Porque tem que chegar num ponto, que é o que acontece no Fiorini, que vem o momento do ou ela ou eu, em que a mãe do cara, ela se queixa lá, olha, ela tirou o vaso daqui, aí o cara vai lá e pergunta, ela fala assim, realmente foi ela? Aí ela diz assim, mas então, quem está correta, ela ou eu? Aí ele diz assim, ela, porque ela é a dona da casa. O cara também fica num lugar meio banana de pijama descendo as escadas, mas tudo bem. E essa posição, ou ela ou eu, que vai aparecer tantas vezes nessas situações de configuração, de situação edípica, e edípica histérica vai ser terceiro excluído, a pessoa ela pede para o outro fazer essa escolha, mas pede de uma forma que o outro não a escolha, que o outro a rejeite para ser terceiro excluído. Então parece muito maluco, mas é uma busca por reviver a situação desse não ser a escolhida, não ser o escolhido e ficar como o terceiro excluído. Então essa posição. Até teve um comentário muito legal que foi quase o que eu achei mais criativo, assim, eu não quero ser o terceiro excluído nessa história aqui. Eu não lembro se foi a Juliana Esquerdo que falou, mas alguém falou assim, achei, esse daí é talvez um dos melhores comentários, mas depois eu achei um que eu falei, não, tem que ser esse aqui, esse é sensacional, os outros também foram bons, mas esse foi condensado. Então foi isso, e aí veio o eu depressivo, que muitas vezes pergunta assim, mas onde que entra a depressão, na questão das neuroses, não sei o quê. E era interessante pensar na via da melancolia, como Freud traz, mas também momentos depressivos dentro da neurose obsessiva e da neurose histérica. Da neurose histérica, que é o nosso assunto aqui, você tem, depois desse encorajamento, desse lugar de ter sido excluído, uma retração. A pessoa se encolhe, vem um tal que o Naso chama de eu-tristeza. E é desse lugar, esse que é interessante, a busca é pelo lugar de eu-tristeza. Esse lugar de não sou amado por ninguém, não sou amado por... nunca, não sou e nunca fui, sempre sou a pessoa que é deixada. Então isso aqui é um traço muito característico, só aparece constantemente na clínica, só aparece na vida constantemente, e enxergamos isso. E aí depois... e claro, também, e nessas retrações que eu coloquei aqui, só para pensar numa coisinha, muitas vezes a pessoa vai usar depois estratégias obsessivas para tentar se recompor. Muitas vezes pergunta, nossa, mas parece que é uma mistura de neurose histérica e obsessiva. Existem elementos da obsessiva que aparecem ali na questão histérica. Mas o mais importante, se a gente for pensar, que é o modo que eu mais gosto de pensar, que é o lacaniano, é a posição do sujeito frente ao outro. Por mais que você tenha elementos, o que fecha ali, o que caracteriza o tipo de neurose é a questão da posição diante do outro. Então você tem lá o outro na neurose obsessiva, o outro é o mestre, e aí você fica no lugar de subserviência esperando que esse outro uma hora morra para então que você possa começar a desejar. É só ler O Homem dos Ratos e ver ali, quando ele escuta lá o Castigo dos Ratos, e a primeira coisa que ele pensa assim, ai que horror se isso acontecer com meu pai. Então, mas ninguém nem tinha comentado isso, como é que se associou uma coisa a outra. E no caso da histeria, frente ao outro, existe primeiro colocar no lugar do outro, o outro como mestre, para então na sequência mostrar as falhas de dominação desse outro mestre. Um livro muito legal para ler sobre isso é As 4 mais 1 Condições de Análise, do Antônio Quinet. Já vi postagens de pessoas que não gostam e não recomendam, mas assim, é um livro que eu lembro que Maria Lívia Tourinho, na São Marcos, em 2002 ou 2001, não lembro se foi 2002, eu lá encantado e achando assim, cara, como é complexa a teoria lacaniana, eu falei, Lívia, me ajuda, o que eu posso ler? Eu falei assim, vá ler
As 4 mais 1 condições de análise. Então, desde então, é um livro que acompanha, acho que vale muito a pena. E vamos lá. Na sequência, foi a leitura a partir do Christopher Bolas. Christopher Bolas é um autor que, nos moldes aí do Fiorini, ele não tem um autor de estimação. Então, o Fiorini é uma tradição mais psicodinâmica, argentino. Se você pegar o livro dele, não sei se está aqui, não está aqui não. Está ali, mas está muito difícil de pegar. Ele vai falar conversando com vários autores. Eu tive a oportunidade de fazer um evento aí com o Joseph Nobel, com o Adriano, o pessoal do Integra, ano retrasado. E a gente estava conversando sobre isso. Ele fala que lá, ele é de Barcelona, se não me engano, ele falou que lá onde ele trabalha, ele é um cara assim, fez análise com o André Green, supervisão com a Manoni, eu acho, e ele fala que lá eles têm mais essa característica de ficar se servindo de vários autores, né? E que é muito parecido com o estilo com o Fiorini. E aí o Christopher Bolas vai numa pegada muito parecida, e o Christopher Bolas, eu gosto quando ele se diz assim, ele fala, basicamente eu penso os casos, a psicanálise por quatro autores, que é Freud, Melanie Klein, Winnicott e Lacan. E particularmente eu gosto de usar esses autores, apesar de ser escolas ali, a francesa e a inglesa, não conversarem tão bem assim, mas ele usa para pensar, né? E com isso ele foge a conceitos bem importantes. O Bolas, ele tem uma posição que eu acho interessante, que ele está mais preocupado com a clínica do que com a precisão de termos e ficar discutindo termos até achar o que é realmente. Ele está preocupado com questões clínicas, que é esse livro aqui, Histeria. Sorteia já, tá, gente? Estou aqui só fazendo um resumão da coisa para finalizar. E nesse livro ele coloca uma questão que me interessa muito, que é o boom que existe de diagnósticos borderline, em que ele fala assim, mas a maioria dos casos que chegava para mim, que chegava em supervisão, que chegava as pessoas falando do caso borderline, eu falei assim, isso é histeria, caramba, né? É a questão histérica aqui. E aí ele faz toda uma delimitação, o que seria, né? O que é histeria, ele até fala do que seria o borderline, uma questão que aparece aí por meados da década de 1950, textos falando de pacientes que não são doentes o suficiente para entrar numa psicose, mas que também não são neuróticos, ser alguma coisa ali limítrofes. Como os podemos diferenciar? Essa pergunta é muito boa e muito difícil de responder, porque depende da perspectiva, né? Se você pegar o Lacan, ele vai falar um momento do borderline no seminário 10, se eu não me engano. Se você pega aqui, por exemplo, Gabbard, Psiquiatria Psicodinâmica, ele vai fazer diferenciações. Aí você pode pegar, por exemplo, pega o DSM-5, que vai pensar, no DSM, pensa-se os sofrimentos psíquicos pela via dos transtornos. Aí você lendo ali, você vai ver a diferenciação. Aí você vai ter aqui, ó. Então vamos fazer aqui rapidinho uma diferenciação típica da psicodinâmica trabalhando com o DSM. Critérios para o borderline. Então são 9 critérios, você fechou em 4, fechou a cartela do bingo aí. Primeiro, esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário. 2. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Essa aqui, borderline. 3. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. 4. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. 5. Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. 6. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. 7. Sentimentos crônicos de vazio. 8. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. 9. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos. Isso daqui é como o DSM descreve a questão do borderline, transtorno de personalidade borderline, que o Gabbard faz uma leitura associando com a psicanálise e que, para mim, isso soa, beleza, borderline, mas você encontra isso no quadro histérico, tudo isso daqui. No quadro histérico clássico pensado. Aí, aqui nesse DSM, Gabbard, vamos ver a questão do que seria o histérico, que na verdade nem aparece mais como histérico, aparece como histriônico. Mas aí o Gabbard faz uma movimentação assim. Por quê? Põe aqui, ó.
Primeiro, desconforto em situações em que não é o centro das atenções. 2. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado ou provocativo. 3. Exibe mudanças rápidas de expressão superficial das emoções. 4. Usa reiteradamente a aparência física para atrair atenção para si. 5. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. 6. Mostra autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções. 7. É sugestionável. E 8. Considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade o são. Isso daqui são descrições, né, de sintomas, de características em um e em outro. E aí eu gosto muito nessa hora, quando você pega o livro do Joel Dor sobre estruturas e clínica psicanalítica, que é o do curso que eu dou do Lacan sobre isso, em que ele fala que para a psicanálise lacaniana e freudiana, mas lacaniana, porque mesmo o freudiano que fala ali é o Freud lido por Lacan, que é diferente, para a psicanálise lacaniana a questão diagnóstica não tem a ver com uma descrição de sintomas, e sim com a posição do sujeito diante do outro, né? Uma questão de posição estrutural. Aí volto para o livro do Quiné. Então quando você pega assim, essa posição histérica clássica de fazer do outro senhor e depois apontar suas falhas de dominação, e aí se você pega aqui um trecho, por exemplo, que traz uma questão muito comum de se associar. A pessoa falou em suicídio, borderline. E aí você lê o Gabbard descrevendo, ele traz assim, o quanto muitas vezes é perigoso de você ficar na mão de um paciente que ameaça se matar, porque ele te coloca no lugar de você controla a minha vida, mas ao mesmo tempo você não está me dando força de vida o suficiente para que eu possa querer continuar vivendo. Para mim, isso é muito uma posição histérica. Né? Mas por quê? Porque eu estou lendo numa perspectiva que é lacaniana, do ponto de vista da estrutura, da localização de uma estrutura. Mas quando você pega um Gabbard, até perguntar aqui o Jorge, né, se vale a pena esse livro, ele vale a pena, mas é psicodinâmica. Ele ajuda muito na clínica. Né? Mas eu acho sempre importante, por isso que eu comecei aquela série lá no YouTube. Eu estou um pouco atrasado para fazer os vídeos, porque com a pandemia, com o agravamento de situações, está muito complicado os horários, enfim. Então ele é um livro útil, mas eu comecei a fazer aquele vídeo sobre epistemologia psicanalítica para dizer assim, quando alguém pergunta, tá, mas qual a diferença de histeria e a questão borderline? Depende da perspectiva que você está, vamos entender, né? Isso é muito importante de se fazer. Né? Bulimia e anorexia também é do quadro histérico, cara. A anorexia normalmente se associa, né, a questão do corpo, manter o corpo infantil, o corpo sem curvas, o corpo que está mais sexualizado. Alguns colocam a bulimia também nesse lugar como não introjeção. Aí começa uma coisa mais kleiniana, né? Não introjetar os conteúdos maternos. O que é o que está rolando? Só tem, não entendi do Instagram aqui. Qual o nome do livro? O livro é... Printa aí, ó. Printa. Printou? E esse aqui também estava falando dele. Então o Bolas, ele é o cara que vai dizer assim, ó, existe um exagero de classificação com a questão borderline. Nem recentemente uma pessoa me procurou para ajudar um caso que era um mistério lá na clínica X, e na descrição você fala, nossa, mas é classicamente aquela paranoia de autopunição que o Lacan falava lá atrás. Então acho que a gente às vezes não pode esquecer de voltar aos clássicos, né? Tem muita coisa ali nos clássicos, porque o que acontece? Eu entendo que essa forma que o Gabbard faz e do Gabbard para frente, muitas vezes começa a pensar em linha de produção, a gente começa a ficar meio que emburrecendo. Em que sentido eu falo isso? Tem um cara chamado Edgar Morin, que ele escreve sobre o pensamento complexo, e o pensamento complexo tem a ver com a interligação de saberes, né? A complexidade. E quando a gente começa a entender, mas então a histeria é isso aqui com essas características, a outra coisa com isso aqui, isso aqui com isso aqui, por um lado é legal para te ajudar no raciocínio rápido, mas se você não souber fazer as relações complexas entre eles, né, você fica numa falta de pensamento, você fica aquela coisa assim, eu pego a descrição, aí fica aquela coisa, tem isso, então você é transtorno tal, tem isso, tem transtorno tal. Por que eu falo isso? Eu tenho um curso chamado Manual da Psicoterapia que eu trabalho o Gabbard. Quem já fez conhece, e eu falo assim, ó, vocês vão pensar quadradinho, num primeiro momento para conseguir ter essa visão mais didática, mas
não se resume aí, depois tem que fazer articulação complexa. Esse curso que vai começar dia 5, diagnóstico psicanalítico, eu vou sortear uma pessoa para ganhar, ele também vai por essa via. Ele vai numa via descritiva e pensa um pouco da complexidade, mas sempre tem que ir para essa via, né? Tem que pegar da complexidade, senão vira linha de produção e a gente começa a ficar burro. Esse livro do Gabbard aí tem o PDF, tá lá. Se você entrar no meu canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, ele tá anexado, é só em arquivos que você pega lá. Tá? E a propósito, se você entrar lá no grupo, alguns grupos não existem mais, tipo de personalidade não existe, só existe o canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi. Né? Então isso anula a subjetividade, eu concordo, isso deixa a gente burro, preguiçoso, que é o efeito linha de produção, é o efeito dos especialistas. É importante ter especialistas? Mas a pessoa para de pensar nas outras coisas. Né? Então, você vai no médico, o cara é cada vez mais especialista, o cara só vai e olha o metatarso tal e só, não vejo outra coisa. Então, mas se faz isso sem perder a ideia do todo, da relação complexa, é uma coisa. Quando não faz isso, aí ferrou. Muito bom, então foi isso aqui, o Christopher Bolas. Claro, ele vai deixar muito mais complexo, porque ele vai fazer uma leitura numa perspectiva que passa por Melanie Klein, que passa por Winnicott, então não fica só nessa posição que eu estou trazendo na estrutura, que é a que mais me agrada, mas ele traz ali nuances interessantes sobre a relação com a mãe, a questão do olhar ali, ele faz diferenciações muito legais. O Bolas tem um raciocínio muito legal, né? O Boulos também, mas esse é o Bolas. O Bolas, ele diz assim, que nós temos todos os caracteres, né? Todos os caracteres. Nós somos histéricos, esquizoides, psicopáticos, narcisistas, nós passamos por tudo isso. Ele fala onde que está o adoecimento. O adoecimento é quando nós fixamos em um e não conseguimos mais ter a flexibilização para as outras coisas. Então, dessa parte é isso. Se esse raciocínio é abordado no curso de diagnóstico psicanalítico, eu sempre estou falando dessa forma, porque quando eu trago, por exemplo, esse curso de diagnóstico, eu trago o manual da psicoterapia, que é mais didático ainda, cara, eu estou resumindo mecanismos de defesa, que é um assunto super complexo, que eu poderia fazer um curso de 1 ano, eu estou resumindo em uma aula. Aí a pessoa chega e diz assim, mas não está muito simples isso? É claro que está, eu estou pegando e fazendo uma tabela, né, uma tabelinha, resumindo, para você se orientar, entrar e aprofundar. Mas eu sempre vou colocando dessa forma, aprofunda. E aproveitando, acabou de acabar a primeira turma do Freud, eu vou lançar a segunda turma do Freud, e ali eu recebi esse feedback de muitos, como a gente não lê os textos originais, cara. Não vou dizer que ninguém, que obviamente que é exagero, mas o pessoal fala assim, Caso do Ará, já li, um monte de gente não leu. Homem dos Ratos, um monte de gente não leu, que é um texto longo, trabalhoso. Homem dos Lobos, um monte de gente não leu. A gente pega sempre resumo, pega sempre o comentário, mas quando você vai ler ali os textos, você começa a ver a complexidade da coisa. Então esse curso do Freud, diferentemente do Gabbard, por exemplo, que é um pouco mais geral, esse do Freud não. A gente vai pegar os casos clínicos, né, fazia vídeos de 2h30 falando de um caso, assim, eu não aguentava mais falar, as pessoas não aguentam mais ouvir, mas passa por vários pontos fundamentais. Aí a gente sai da superficialidade e vai para uma questão mais profunda, pode fazer associações mais complexas. Beleza? Então agora eu vou para a parte do sorteio aqui, eu vou sortear esse livro, né? Eu ainda estou decidindo se eu vou conseguir fazer a nova série essa semana de estudos psicanalíticos, 360 com tema, estou definindo isso até amanhã, eu vou saber, eu aviso na rede social. Então eu vou sortear esse. Qual que foi o critério, né? Para se escolher para poder sortear esse livro. Eu peguei as pessoas que, pelo menos em uma postagem por dia, eram 3 por dia, que pelo menos numa das postagens por dia fazia um comentário e marcava 3 pessoas. Beleza. Se a pessoa fizesse isso segunda, terça, quarta e quinta, sexta ontem não teve, porque eu tive que resolver outras coisas nessa situação de emergência aí, covidiana. Então, na segunda, terça, quarta, quinta, quem fez comentário e marcou 3 pessoas, que teve gente que só comentou, teve gente que só marcou 3 pessoas, quem fez comentário e marcou 3 pessoas, o que eu fiz? Eu anotei aqui todo mundo que fez isso. Todo mundo que fez isso, o que eu fiz? Eu vim aqui, olha a trabalheira que deu, mas foi divertido.
Ó, eu vim no Spotify, aí eu fiz uma lista de músicas. Aí o que que eu fiz? Eu fiz assim, por exemplo, ó, fulana de tal, música Remember. Ciclano de tal, música Still Got the Blues. Fulano, ciclano, Beltrano, música Tender Surrender. Eu fui pegando cada um desses e eu fiz uma lista aqui de música, né? O que que eu vou fazer? Para sortear, eu falei, como é que eu vou sortear? Eu falei, eu já sei. Eu vou associar cada pessoa a uma música, tá aqui na tabelinha, e eu vou colocar play, porém tá no aleatório. Então eu vou apertar o play aqui e vai entrar numa música aleatória de uma lista de música com um monte de nome que fez o passo a passo que eu pedi, né? Eu vou apertar o play, então aqui vai tocar uma música. Quando tocar essa música, eu vou falar qual música que é. E essa música tocada, eu vou olhar aqui a referência de quem é a pessoa que venceu. Então eu estou aqui no Spotify, a lista de música que tem associação com as pessoas aqui. E vamos ao sorteio, vou apertar play e vamos ver o que vai aparecer. Pera aí. Ih, travou. Não. Aqui. Não. Atenção. Fechando aqui o sorteio. Vou apertar o play e vamos ver. Bom, essa música é a Tender Surrender, do Steve Vai. Está no álbum Alien Love Secrets. E agora a música Tender Surrender foi no aleatório aqui. E vamos ver o nome que está associado a Tender Surrender. Tender Surrender. O comentário, quem fez esse processo é a Luísa Soalheiro. É isso? Então vamos ver aqui se eu acertei o nome. Luísa Soalheiro, que fez todo o procedimento. Luísa Soalheiro fez todo o procedimento. Vou até seguir ela de volta aqui, ó. Então eu estava seguindo de volta. Esse método de sorteio, foi muito legal, dá trabalho, mas ele foi muito legal de fazer. Luísa Soalheiro. E aí, se eu não me engano, deixa eu só confirmar um negócio aqui, porque eu acho que... pera aí, gente. Putz, cadê o negócio que eu tô procurando? Ai, caramba. Se eu não me engano, vejam só, vamos achar aqui. Aguentem aí, tá? Mais um pouquinho, eu sei que vocês estão sem nada, né? A gente está nesse meio de pandemia assustadora. Aguentem mais um pouco. Não foi aqui, não foi na foto do Dória. Vamos ver o comentário. Então vou ter que ir no meu celular que ele está sendo usado. Eu não posso pegar ele agora aqui. Cadê? Bem legal, que eu tinha separado, agora não acho. A melhor frase, mais criativa. Cadê? Achei! E olha só, cara, a melhor, eu recebi muitas frases boas, né? Por exemplo, a Juliana Esquerdo mandou cada frase assim, muito legal, os raciocínios completos. Teve gente que mandou resposta assim, muito rica, muito complexa também. Só que aquilo, para poder concorrer ao sorteio, tem que ter feito todas as etapas de marcar e de fazer o comentário, e além disso fazer a frase. E olha só a melhor frase que eu achei, cara. É a seguinte: isso explica por que o sexo é assunto para pular. Por que é muito legal essa frase? Primeiro, porque ela é curta. Segundo, porque ela está falando de uma música. Zé Ramalho cantando no chão de giz. Isso é assunto para pular. Na verdade, é assunto popular. Eu acho que foi por isso que ela fez esse comentário. E é isso, né? Acho que a essência do que foi todos esses dias, a questão da sexualidade, da histeria, é o assunto que é popular, mas ao mesmo tempo é um assunto que a pessoa pula, recalca, não quer saber disso.
Então esse comentário, isso explica porque sexo é assunto para pular. Eu achei o comentário mais criativo e, coincidentemente, quem escreveu esse comentário foi a pessoa que acabou de ganhar o livro, que é a Luísa Soalheiro. Então, além de ganhar o livro, ela ganhou uma vaga no curso Diagnóstico Psicanalítico. Então, eu vou acabar aqui a live e vou mandar para ela depois em inbox uma mensagem, né, para pegar os dados dela, né, eu vou passar, na verdade, o meu WhatsApp para entrar em contato, para eu pegar os dados para enviar o livro para ela e também para pegar os dados que ela ganhou a vaga no curso Diagnóstico Psicanalítico. De qualquer forma, semana que vem eu vou continuar com sorteios. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer um sorteio de curso por dia, talvez. Tudo vai depender da agenda, porque no meio de pandemia está muito complicado prever as coisas, tá? Então, foi muito merecido, eu achei a frase assim, muito legal, acho que foi muito precisa, cirúrgica, e é aquela frase que é xistosa e conseguiu condensar muita coisa ali na sua intervenção. Bom, gente, obrigado aí pela participação, foi divertido, é trabalhoso fazer essas postagens diárias no meio de tanta coisa, de doutorado, filho, né, precisando de atenção, cachorro querendo dar uma volta para fazer cocô e também passear porque é um golden que está ficando um cavalo, juntando os atendimentos, mas eu achei assim divertido, eu achei legal a participação e essa semana eu pretendo fazer alguma coisa também com muita participação de vocês. Vou definir se eu vou fazer já o 360 graus falando, né, de algum tema específico. Estava pensando já num tema, e porque eu quero fazer um tema que eu já escolhi, mas daí depois dos outros eu vou começar a abrir para vocês pedirem temas, qualquer tema que for, fazer umas votações do que mais aparece, e vou começar a preparar estudos 360 a partir do pedido de vocês. Então pode ser ciúme, morte, religião, sei lá, drogadição, corpo, essas coisas todas. Tá bom? Então, Luiz aí já ganhou o livro, ganhou o curso. Eu vou encerrar a live. Obrigado pela participação, obrigado pela companhia aqui sábado à noite. E volto com novidades da semana amanhã. Então é isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença, pela companhia e até a próxima.